o barco reto, né? Porque você está lá dentro, nem parece que você está em alto mar. Mas o seu labirinto capta aquele movimento, né? Que, claro, eu não estou falando de uma tormenta, né? Que está balançando tudo, né? Estamos falando aí de um movimento natural, né? Do mar, a maresia, assim, né? Então, o labirinto, ele sente o movimento. E a visão não vê o movimento, ela vê reto. Então, isso causa um conflito. Quando esse conflito ocorre, o nosso sistema manda aí a produção de hormônios, ele manda sinais elétricos aí de produção de hormônios de estresse, que é a noradrenalina, né? E lá no cérebro, com a acetilcolina, manda a informação e acaba acionando o centro do vômito. Então, olha aqui, trouxe para vocês a figura do nosso cérebro. Então, aqui, ó, a gente tem nesse rosinho aqui, ó, o centro do vômito. O centro do vômito, ele é acionado por estímulos emocionais. Então, opa, tem gente entrando. Esses estímulos emocionais, por exemplo, às vezes a pessoa passou um nervoso muito grande, né? Tem pessoas que acabam colocando para fora, né? Então, ficou muito nervoso, tá muito feliz ou muito triste. Às vezes acontece de acionar esse centro do vômito. E os estímulos externos também acionam. Então, estímulos olfatórios, né? Visuais. Então, às vezes, a gente ouve, sei lá, tem gente que fica com ânsia de vômito só de ouvir alguém vomitando, né? Acontece isso. Ou então quando você vê uma coisa nojenta, né? Estímulo visual. Estímulos vestibulares. Então, o estímulo vestibular, ele pode acionar esse centro do vômito através da liberação aí de estímulos que recebem a acetilcolina, né? Quando o seu labirinto joga a informação conflitante, o nosso organismo produz a acetilcolina para liberar, e essa recepção lá no labirinto de acetilcolina promove esse acionamento do centro do vômito. Então, se você administra a escopolamina, que ela bloqueia a ação dessa acetilcolina, não tem essa resposta para acionar o centro do vômito. Então, todo esse processo de enjoo, né, e vômito é cessado. Então, calma aí. Esse daí é o mecanismo de ação da nossa acetilcolina em adesivo transdérmico. Falando um pouquinho dos efeitos colaterais, né, os efeitos adversos, a gente vai citar aqui que os efeitos são os efeitos colinérgicos, ou seja, o que significa isso? Se ela é antagonista do receptor muscarínico, ela bloqueia a ação da acetilcolina, ela vai sentir os efeitos como se a acetilcolina não estivesse funcionando. Então, a nossa acetilcolina, fisiologicamente, ela tem a função aí de contração da pupila. Então, sei lá, fisiologicamente, quando a gente está num lugar escuro e de repente vem aquele sol, aquela claridade, normalmente, né, o que acontece com a nossa pupila? Ela diminui, para diminuir, né, dá até uma dorzinha nos olhos. Isso é fisiológico, ninguém manda contrair a pupila. Então, a partir do momento que vem a luz, a visão passa a informação para o cérebro, que responde com uma acetilcolina que contrai essa pupila, né? Estou falando desse caso, mas em vários outros casos. A partir do momento que eu bloqueei essa ação da minha acetilcolina, não vai contrair a minha pupila. E quando não contrai, quando ela fica dilatada, a gente chama de midríase. Então, a midríase é um efeito colateral, por quê? Porque não vai ter essa contração da pupila e ela pode até dilatar em momentos não oportunos.
Outra função fisiológica da acetilcolina é estimular a salivação. Então, a gente tem as nossas glândulas, né, salivares, e quando a gente tá com fome, né, ou ouve aquela comida gostosinha, né, tem uma salivação, ou naturalmente, durante o nosso dia, a gente saliva, né, lubrifica a nossa boca. Se eu bloqueio a ação dessa acetilcolina, a minha boca fica sem saliva. Então, um dos efeitos adversos pode ser a nossa boca seca. Outra ação fisiológica. A acetilcolina, ela reduz os batimentos cardíacos. Então, normalmente, né, a noradrenalina está relacionada aí com ações com ações de movimento, né? Então, aumenta o batimento cardíaco. Quando a gente vai dormir, quando a gente está em repouso, aí quem entra em ação é a acetilcolina, ela reduz os batimentos cardíacos. Isso é fisiologicamente. A partir do momento que eu administro um medicamento que bloqueia a ação, essa redução de batimento cardíaco não ocorre. Então, um dos efeitos adversos é ataque cardíaco. Outra ação fisiológica, contração da bexiga. Então, lembra que a gente falou que libera o cálcio, né? E tem contração? Contração da bexiga. Então, a contração da bexiga, ela ocorre para acionar a gente eliminar a nossa urina, né? A partir do momento que eu bloqueio essa contração da minha bexiga, ela não promove a eliminação da urina. Então, um dos efeitos adversos é a retenção urinária, né? Uma outra ação fisiológica. A acetilcolina, ela prolonga a vigília. O que significa isso? Ela pode manter a gente acordado, né? Então, a noradrenalina dá aquela animada, né? Mas quando a gente tem a liberação de acetilcolina, ela dá uma prolongada no nosso estado de alerta. Então, se isso estiver bloqueado lá no meu sistema nervoso central, tá? Se isso estiver bloqueado, pode dar como efeito adverso a sonolência. E por conta aí desses efeitos adversos, o que eu posso afirmar? Que esse medicamento ele é contraindicado, ou seja, ele não pode ser utilizado para pacientes que apresentam obstrução urinária, né? Ou então uma insuficiência urinária. Então, a pessoa que já apresenta uma insuficiência de eliminação da urina, se eu tenho retenção urinária, a pessoa não pode arriscar utilizar esse medicamento, porque ela já tem uma obstrução urinária, com retenção urinária que pode ocorrer, ela não pode administrar esse medicamento. A gente falou aí da taquicardia. Então, taquicardia, para uma pessoa que tem doenças cardíacas, ou uma hipertensão, ou uma insuficiência cardíaca, ou uma arritmia, entre diversas patologias cardíacas, ela não pode administrar um medicamento que pode promover o estímulo aí dessa taquicardia. E também, como a gente falou, da midríase, né, que é a dilatação da pupila. Se esse medicamento promover uma dilatação da pupila e o paciente for um indivíduo que apresenta glaucoma, a pressão do olho pode aumentar mais ainda com essa midríase. Ah, professora, mas efeitos colaterais, efeitos adversos não ocorrem em todas as pessoas que administram a medicação. Verdade. Esses efeitos colaterais, eles podem ocorrer ou não em uma pessoa que não tem nenhuma condição patológica. Então, por exemplo, eu não tenho nenhuma doença cardíaca. Aí eu tomo comprimido de escopolamina, nossa, vou apresentar taquicardia.
Posso até apresentar em algum momento ou outro que não vai nem, meu corpo não vai nem sentir, né? Essa taquicardia não vai ser tão relevante porque eu não tenho nenhuma patologia. Agora, se eu tenho uma doença cardíaca e se de repente eu apresento essa taquicardia, eu posso ter uma parada cardíaca ou até um efeito muito maior. Então, quando o medicamento é contraindicado, é quando a pessoa não pode administrar, porque pode ocorrer. Ah, a pessoa de repente tomou sem querer. Pode ser que faça mal, pode ser que não faça bem, né? Pode ser que não fique tudo bem, mas a pessoa não pode tomar assim rotineiramente. Eu acho que era isso. Falei muito rápido? Ai, meu Deus. Aqui eu coloquei. Acho que eu me empolguei, não sei o que aconteceu, eu falei rápido. Ah, eu acabei de ler, né? Ah, eu tenho, na verdade, dois passarinhos. Eu tenho calopsita, é o cocada e a ricota. O cocada é amarelo e cinza e a ricota é branquinha. Ai, desculpa, é porque eu acendi a luz agora para poder dar aula, tava escuro, aí eles ficaram felizes. É muito engraçado. Vamos lá, professora. Vestibular é responsável pela visão e labirinto pelo movimento? Não, não. O vestibular não tem nada a ver com a visão. O sistema vestibular tem a ver com o labirinto e o nervo vestibular. Não tem a ver com a visão. O que acontece? Eu falei da visão porque é uma parte da cinetose. Então, cinetose é aquele enjoo pelo movimento, né? Mas só o movimento, que é o sistema vestibular, não provoca a cinetose. Ele tem que ter o aliado da visão. Então, assim, fisiologicamente, o nosso corpo se sintoniza com a visão e com o nervo vestibular. Então, o nervo vestibular, ele é um nervo que vai captar a resposta do labirinto e vai transformar essa resposta em produção de acetilcolina ou de noradrenalina, certo? Então, quando eu tenho a visão e o sistema vestibular ok, sem conflito, eles estão normais. A partir do momento que tem um conflito com os dois sistemas, o sistema da visão e o sistema vestibular, aí sim que provoca essas reações que podem chegar a acetilcolina, acessar lá o centro do vômito. Mas o sistema vestibular é a captação dos nossos movimentos mecânicos, então esse balanço, né? Quando eu tenho aí o balanço. Só que aí, quando eu balanço, se eu não tô ficando tonto ou com vontade de vomitar, por quê? Porque o meu labirinto captou essa movimentação, transformou em sinalização, aí o meu organismo combinou essa minha resposta do labirinto com a minha visão. Quando eu me movimento aqui, ó, eu tô captando pelo labirinto que está em movimento e a minha visão também está em movimento. Então não tem conflito nenhum. Ajudei, Letícia? Você me fala aí, por favor. Cheguei atrasada, ainda posso entregar o TP mesmo após a correção da hora? Vamos lá, vamos falar de TP. Esse caso que eu deixei da escopolamina para vocês não é para ser entregue. Eu vou corrigir hoje, como a gente corrigiu. Valeu, Letícia. Então, assim, isso é para todo mundo, né, Ana? Eu acho que tem muita gente que deve estar se perguntando. Então, vamos lá. Não é para entregar. Semana que vem, eu vi que teve gente que enviou, eu respondi falando que não era para entregar. Peraí. Calma. O que vai ser entregue é o da semana que vem. Semana que vem eu vou trazer para vocês um TP muito simples sobre esse caso clínico.
Então, eu vou fazer perguntas sobre esse caso clínico. Então, a gente estudou, vocês pesquisaram, eu corrigi, agora está todo mundo já sabendo. Agora eu vou fazer perguntas sobre esse caso. Aí sim a gente vai ser entregue. Aí eu coloco lá, TP para ser entregue. Não vai ser caso clínico, aí eu vou colocar TP. Eu não entendi essa pergunta, Valéria. Pode ser o mesmo? Não, não pode, não é o mesmo, porque o TP que eu vou pedir é outra coisa. São questões esse caso clínico, mas não é esse TP, não é para ser entregue esse caso clínico. Tá bom. Entendi. Posso fazer uma pergunta sobre NA? NA seria a noradrenalina, é isso? Pode fazer, não tem problema. Uma Mas pergunta. se eu souber. Então, eu estudando, como a gente começou a ter farmacologia esse ano, me bateu uma dúvida muito grande. Então, assim, tem a ver com o caso clínico. Não tem a ver com o caso clínico, porque não é sobre o caso clínico, é sobre noradrenalina. Mas, enfim, professor, é assim, ó. Então, assim, quando a gente começou a estudar farmacologia, a noradrenalina como neurotransmissor, quando ela acopla lá no receptor do músculo vascular, ele vai aumentar a contração, vai gerar vasoconstrição. No coração, vai aumentar a força e a frequência cardíaca e aumentar o débito cardíaco. Aí tá bom. Aí quando eu fui revisar a matéria de fisiologia, de endocrinologia, quando a noradrenalina atua como hormônio, ela tem uma reação completamente oposta. Porque como hormônio, ela é produzida pelas suprarrenais, na região medular, e aí ela tem um efeito antagônico à adrenalina. Então, a adrenalina, ela causa vasoconstrição, acelera os batimentos cardíacos, ativa os neurônios e melhora a. E a noradrenalina, ela tem efeito antagônico. Aí, professora, a minha dúvida, que eu assim, não consegui entender, então, a noradrenalina, como neurotransmissor, ela atua de uma forma e como hormônio ela atua de outra, é isso? Por quê? Neurotransmissor é uma resposta rápida do que está acontecendo. Então, por exemplo, se a gente está aqui, de repente começa a pegar fogo, eu tenho que sair correndo, eu vou sair correndo e a noradrenalina neurotransmissor me dá toda a resposta dos meus sentidos, né? Agora, quando ela é produzida como hormônio, é uma outra situação. Então, é uma resposta a outra situação. Então, por exemplo, nosso caso aí, né? Teve um conflito da visão com o sistema vestibular. Existe essa resposta, mas não é de acetilcolina, não é uma situação de estresse, né? Que eu tenho que sair correndo ou alguma coisa. É uma produção de hormônio noradrenalina. Então, existe o neurotransmissor, noradrenalina, e o hormônio. Quando é uma resposta rápida, de fuga, é o neurotransmissor que atua. Agora, quando tem uma situação diferente, né? Tem a produção de hormônios, aí sim é a produção do hormônio noradrenalina. Tá? Então, professora, por exemplo, porque a adrenalina, ela é secretada em grandes decisões, né? A adrenalina. E aí a noradrenalina, com o efeito antagônico, é para buscar a homeostase, né? A homeostasia. Então, não seria numa questão, por exemplo, então o neurotransmissor é numa situação dessa, eu estou sendo assaltada, vai, um exemplo. Aí a noradrenalina como neurotransmissor que vai atuar. Isso. Se eu tenho uma prova, uma apresentação para fazer, por exemplo, de um trabalho, aí ela vai atuar como um hormônio, porque a adrenalina vai me deixar com batimento forte, e aí o hormônio noradrenalina vai diminuir esse batimento, é isso? Mais ou menos isso? Isso. Tem o hormônio e tem a acetilcolina, porque o nosso organismo tem vários mecanismos para atingir a homeostase. Uhum. Então, tem tanto o neurotransmissor, que vai atuar nesse momento de fuga, quanto o hormônio, que vai tentar atingir o equilíbrio, a homeostase.
Tá, entendi, professora. Eu só tinha achado estranho porque, como o hormônio, ele tem efeito completamente oposto ao neurotransmissor. É, é para atingir a homeostase. Entendi. Tá bom, professora, obrigada. Nada, imagina. Deixa eu ver aqui a pergunta do Guilherme. A senhora havia dito que a escopolamina na forma transdérmica tem um quaternário de amônio. Não é quaternário, é terciário. Então vamos lá, Guilherme. A escopolamina na forma transdérmica, ela é uma amina terciária. E as aminas terciárias é que têm fácil acesso ao sistema nervoso central. Por que as farmacêuticas possuem uma parte da estrutura química diferente? Ah, formas, né? Por que as formas farmacêuticas possuem uma parte de estrutura química diferente, mesmo sendo escopolamina? Então, quando a gente constrói uma forma farmacêutica diferente, a gente pode alterar a estrutura química do medicamento. Então, formas farmacêuticas diferentes podem conter estruturas químicas diferentes, contanto que não cause aí uma diferenciação aí na ação do medicamento, né? Acho que eu Via parenteral é terciária. É a terciária que tem acesso ao sistema nervoso central. Quando ela é feita, produzida em comprimido, em gotas, aí ela tem uma estrutura química diferente. Então, pode ter estrutura química diferente? Sim. Uma questão de solubilização, pH, tudo isso pode alterar a estrutura química. Então, por exemplo, sei lá, algum parente, né, mais idoso tem problema de deglutição. Aí tem que tomar aqueles 10 comprimidos porque ele está doente. Poxa, por que a gente não faz um xarope disso? Porque aí ele já toma tudo. Às vezes, se a gente fizer a transformação do comprimido para xarope, pode ser que a estrutura química da substância, ou pela solubilização, pelo pH, outros motivos, outros fatores, pode alterar a estrutura química e não realizar o mesmo mecanismo de ação do que se fosse comprimido. Então, quando a gente altera a forma farmacêutica, altera a estrutura química. Né? Quando a gente tem um produto sólido ou líquido ou gasoso, isso pode alterar a estrutura química. E aí pode ter diferença na ação do medicamento. Ajudei, Guilherme, é isso? Então, lembre-se, via parenteral e via. Ai, que triste, sim, senhora. Me senti velha agora. Não tem problema. Quando é via parenteral e transdérmico, é estrutura amina terciária. A quaternária é o comprimido, é gotas, e ela não consegue acessar o sistema nervoso central. Bom, pessoal, na semana que vem eu trago o TP para vocês. E aí a gente conversa sobre a data da entrega, tá? Não se preocupem, esse daqui era só para vocês pesquisarem antes. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês tirarem todas as dúvidas depois da pesquisa, que eu acho que aprendi muito mais. Se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente vai terminando a nossa aula aqui e até semana que vem. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Um beijo. professora. Um beijo, boa noite. Boa noite.